Imagine por um momento que tudo o que você aprendeu sobre Jesus seja apenas a superfície de algo muito mais profundo. Que as histórias repetidas por séculos sejam apenas a camada visível de uma mensagem que poucos ousaram explorar completamente. E se a verdadeira essência do que ele ensinou não estivesse limitada a rituais, instituições ou interpretações oficiais? E se existisse uma dimensão de suas palavras que foi suavizada, reinterpretada ou simplesmente ignorada ao longo do tempo? Hoje você vai mergulhar em uma perspectiva que raramente é apresentada dessa forma. E no final desta reflexão, talvez você perceba que a maior revelação não está em textos escondidos, mas na forma como você enxerga a si mesmo. Desde os primeiros séculos, a figura de Jesus foi associada à fé, à salvação e à devoção. Mas por trás das narrativas consolidadas, existe uma camada simbólica que aponta para algo mais interno, mais direto e, ao mesmo tempo, mais desafiador. Muitos dos seus ensinamentos foram transmitidos por parábolas, metáforas e afirmações aparentemente simples. Mas por que alguém que desejava transmitir uma mensagem universal escolheria falar de forma enigmática? Por que usar histórias simbólicas em vez de declarações diretas? Talvez porque certas verdades não possam ser entregues prontas. Elas precisam ser percebidas. Há registros históricos de que, nos primeiros séculos do cristianismo, circularam diversos escritos além daqueles que foram oficialmente incluídos no cânon bíblico. Alguns desses textos enfatizavam não apenas a fé externa, mas o autoconhecimento, a transformação interior e a experiência direta do sagrado. Com o passar do tempo, decisões foram tomadas sobre quais textos seriam preservados como centrais e quais seriam considerados secundários. Isso não significa necessariamente uma conspiração no sentido clássico, mas revela que escolhas humanas moldaram a narrativa que chegou até nós. E quando escolhas são feitas, perspectivas também são deixadas de lado. Em várias passagens, Jesus fala sobre o reino de Deus. Durante séculos, essa expressão foi associada a um destino futuro, a um lugar que seria alcançado após a morte. No entanto, há declarações atribuídas a ele que indicam outra direção. O reino de Deus está dentro de vós. Essa frase, simples e direta, carrega um potencial transformador enorme. Se o reino não é um lugar distante, mas um estado interno, então a busca deixa de ser externa. Ela se torna uma jornada de consciência. Pense nisso por um instante. Se o núcleo da mensagem fosse realmente sobre transformação interior, isso mudaria completamente a forma como entendemos espiritualidade. Em vez de depender exclusivamente de estruturas externas, rituais ou intermediários, o foco se desloca para a responsabilidade individual. E responsabilidade é algo poderoso. Um ser humano que entende que a chave da própria transformação está dentro de si, deixa de ser apenas seguidor e passa a ser participante ativo. Outro ponto que merece atenção é a insistência de Jesus na necessidade de nascer de novo. Essa expressão foi muitas vezes interpretada apenas no sentido religioso, como adesão a uma nova crença. Mas e se nascer de novo significasse transcender a identidade limitada que construímos ao longo da vida, superar o medo, o apego excessivo ao ego, as máscaras sociais? Em diversas tradições filosóficas e espirituais, encontramos a mesma ideia. A transformação começa quando o indivíduo deixa para trás uma versão superficial de si mesmo. Quando Jesus diz que quem quiser salvar a própria vida a perderá, mas quem a perder a encontrará, a frase parece paradoxal. No entanto, ela aponta para uma verdade psicológica profunda. Apegar-se rigidamente à própria imagem, ao próprio controle e ao próprio status, gera tensão e sofrimento. Mas quando o indivíduo solta essa identificação excessiva, algo se expande. A perda simbólica do ego abre espaço para uma consciência mais ampla. Não se trata de autodestruição, mas de integração. Ao longo da história, diferentes correntes de pensamento destacaram essa ideia de que o ser humano carrega dentro de si uma centelha de algo maior. A filosofia antiga falava sobre a busca pelo autoconhecimento como caminho para a liberdade. Mestres espirituais de diferentes culturas insistiram que o verdadeiro despertar não é imposto de fora para dentro, mas descoberto de dentro para fora. Quando observamos essas convergências, percebemos que a mensagem central não está isolada em um único contexto histórico.
Mas então surge uma pergunta inevitável. Se essa dimensão interior era tão essencial, por que ela parece ter ficado em segundo plano em muitas interpretações populares? A resposta pode estar na complexidade humana. É mais fácil seguir regras claras do que mergulhar na própria consciência. É mais confortável ter respostas prontas do que enfrentar perguntas profundas. Uma espiritualidade baseada apenas em obediência externa exige menos autoconfronto do que uma espiritualidade baseada em transformação interna. Isso nos leva a outro aspecto importante. Jesus frequentemente questionava estruturas rígidas de sua época. Ele dialogava com pessoas marginalizadas, criticava hipocrisias e enfatizava a intenção do coração acima da aparência externa. Esse comportamento não era apenas moral, era revolucionário. Ele deslocava o centro da experiência espiritual das instituições para o indivíduo. E quando o centro muda, todo o sistema ao redor precisa se reorganizar. Há também a questão das parábolas. Histórias como a do semeador ou a do filho pródigo não são apenas narrativas morais. Elas funcionam como espelhos. Cada personagem representa um aspecto da própria consciência humana. O terreno fértil e o terreno rochoso podem ser entendidos como estados mentais. A semente pode simbolizar conhecimento, oportunidade ou insight. Quando interpretamos as parábolas dessa maneira, elas deixam de ser relatos distantes e se tornam mapas internos. Em determinado momento, Jesus afirma que conhecer a verdade traz liberdade. Mas que verdade é essa? Não parece ser apenas informação teórica. Trata-se de uma compreensão que transforma a percepção. Quando alguém entende profundamente suas próprias motivações, medos e potenciais, ocorre uma libertação interna. A ignorância aqui não é falta de dados, mas falta de consciência. Talvez a maior mudança de perspectiva aconteça quando percebemos que a mensagem não é sobre venerar uma figura distante, mas sobre compreender o exemplo como um convite. Ao dizer que seus seguidores fariam obras ainda maiores, ele não estava diminuindo sua própria trajetória, estava apontando para o potencial humano. Isso altera completamente a relação entre mestre e discípulo. O foco deixa de ser adoração passiva e passa a ser desenvolvimento ativo. E aqui chegamos a um ponto crucial. Se a essência da mensagem envolve despertar interior, então cada pessoa se torna responsável por sua própria jornada. Não há atalhos fáceis. Não basta ouvir, é preciso refletir. Não basta concordar, é necessário praticar. Essa dimensão exige coragem, porque olhar para dentro nem sempre é confortável. Significa reconhecer limitações, revisar crenças e assumir escolhas. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando se afirma que a conexão com o divino está disponível internamente, isso elimina barreiras imaginárias. Não é preciso esperar um momento específico, um lugar específico ou uma condição ideal. A experiência espiritual se torna acessível no presente, aqui e agora. Essa ideia é simples, mas radical, e talvez por isso tenha sido suavizada ao longo do tempo. Reflita sobre sua própria experiência. Quantas vezes você buscou respostas apenas fora de si? Quantas vezes esperou validação externa para se sentir completo? E se parte da inquietação que você sente não for sinal de ausência, mas convite à descoberta? A inquietação pode ser o início do despertar. Ao reinterpretar as palavras de Jesus sob essa ótica, percebemos que o foco não está em criar dependência, mas em incentivar maturidade espiritual. Ele falava sobre amor, mas também sobre consciência. Falava sobre fé, mas também sobre transformação. O amor sem consciência pode se tornar ingenuidade. A consciência sem amor pode se tornar rigidez. A integração dos dois é o verdadeiro equilíbrio. O ponto culminante dessa reflexão não é uma revelação secreta guardada em um manuscrito antigo. É algo muito mais direto. A verdadeira mudança começa quando você assume que a mensagem não é apenas histórica, mas existencial. Não é apenas sobre o que foi dito, mas sobre o que você faz com o que ouviu. A liberdade mencionada não é abstrata. Ela se manifesta quando você deixa de agir apenas por medo, culpa ou obrigação, e começa a agir por compreensão. Agora eu deixo uma pergunta que pode parecer simples, mas carrega um peso enorme. Se o reino está dentro de você, o que está impedindo você de acessá-lo? São crenças limitantes? São hábitos automáticos? É a falta de silêncio interior? Talvez o maior obstáculo não seja externo, mas a resistência em olhar com honestidade para si mesmo.
O convite implícito nas palavras atribuídas a Jesus é claro: desperte. Não apenas acredite, desperte. Não apenas repita, compreenda. Não apenas espere, transforme. Essa transformação não acontece de uma vez. Ela é um processo. Mas cada momento de consciência é um passo. Se essa reflexão fez você enxergar algo sob uma nova perspectiva, compartilhe nos comentários o que mais chamou sua atenção. Foi a ideia do reino interior? Foi a noção de transcender o ego? Ou foi perceber que a responsabilidade pela mudança está em suas próprias mãos? Sua experiência pode inspirar outras pessoas que também estão buscando respostas. Se você deseja continuar explorando temas como este, aprofunde-se. Questione e não se contente com interpretações superficiais. Inscreva-se para acompanhar as próximas reflexões. E deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. E acima de tudo, leve essa pergunta com você. Que parte da sua vida está pronta para nascer de novo? Porque a maior verdade não é aquela que você ouve, mas aquela que você decide viver.